Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Que bênção, né? Esse momento que nós podemos adorar, entoar cânticos. E agora a gente vai falar um pouquinho no nosso momento de culto da esperança. E Deus vem ministrando no meu coração uma palavra, justamente sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Como mudar a vida e agora ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado e ser conduzido por Ele. E eu quero trabalhar com os irmãos esse tema essa manhã, e o período aqui é rápido, então fica atento que rapidinho acaba. Então fica comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Vocês vão acompanhando comigo. Abre a Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar ao texto algumas vezes, e a gente vai conversando sobre esta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 adiante. Amém? O texto está ali no telão também, a gente vai ler na versão NVT. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe, presta atenção, a gente vai lendo e acompanhando o que o texto diz. Um anjo chega a Felipe e dá uma ordem, uma direção para ele. A ordem é a seguinte: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Já quero destacar mais uma coisa aqui. Esse etíope lia em material ali o livro de Isaías, o que era algo raro para aquela época, ter os pergaminhos, que geralmente tinham somente ali nas sinagogas, e ele estava ali, ou seja, era alguém de poder. Não era algo fácil ter aquelas escrituras em papel ali disponível. E esse etíope estava lendo o texto em alta voz. Versículo 29. Então, o Espírito disse a Felipe: aproxime e acompanhe a carruagem. O Espírito mais uma vez guia Felipe, fala: vai lá até aquela carruagem. E olha o que acontece no versículo 30. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o que o senhor compreende o que lê? O senhor compreende o que lê? Versículo 31. O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir a carruagem e sentar-se ao seu lado. Verso 32. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. Verso 34. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Verso 35. Então Felipe, começando com essa mesma mensagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então Felipe começa a pregar para aquele homem. Verso 36. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Verso 37. Felipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. Então, nesse momento, quando Felipe batiza aquele homem, o Espírito Santo leva. Felipe some, desaparece. Aquele homem não consegue mais ver ele. E o eunuco, então no versículo 39, o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Verso 40, para a gente finalizar. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto.
anunciou as boas novas ali em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. O que a gente vê nesse texto é que Filipe foi guiado e instruído pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu quero fazer hoje pela manhã é: como vivemos guiado pelo Espírito Santo? Como eu destaquei lá no versículo 26, fique com sua Bíblia aberta. A primeira parte: um anjo do Senhor disse a Filipe, ou seja, ele foi conduzido. E a primeira coisa que a gente tem que entender e tem que viver para sermos guiados pelo Espírito Santo é perdermos o controle da nossa vida. Filipe, naquele momento, não estava preocupado com os seus interesses, mas o anjo chegou diante dele, deu uma ordem para ele e ele falou: então tá bom. Então a primeira coisa que a gente tem que, o primeiro passo para termos uma vida guiada pelo Espírito é nos submetermos ao Espírito. A gente todo dia, ao acordar, ao levantar, a primeira coisa que a gente pensa às vezes: qual que é o meu plano para hoje? Mas o texto está nos dizendo que a gente tem que acordar todo dia de manhã e falar: meu Deus, qual que é o seu plano para mim hoje? Como ser guiado pelo Espírito? Se submeta a Cristo. Fale todo dia pela manhã: meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quais são os seus planos para mim? Quando você for planejar, desde a adolescência, qual faculdade eu vou fazer? Não, Senhor, qual faculdade o Senhor quer que eu faça para a Tua glória? Se eu estou numa questão do trabalho, tenho alguma proposta, e qual que eu fico então, meu Deus, para a Tua glória? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Se submeta à ordem de Deus. O primeiro passo é esse. Na verdade, para a gente ter uma ideia, o livro de Atos, chamado de Atos dos Apóstolos, diz muito mais sobre os atos do Espírito Santo. Por quê? Porque quem escreveu estava sendo guiado pelo Espírito. Então, esse livro vem contar dos atos de pessoas que foram guiadas pelo Espírito. E a gente precisa também almejar isso. Devemos abrir todos os dias mão da nossa vontade, para que a vontade do Senhor esteja acima de nós e aconteça através de nós todos os dias. Esse deve ser o nosso desejo. Então, como ser guiado pelo Espírito Santo? Se submeta. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo que é interessante é ouvir a voz do Espírito. Eu quero destacar o início do versículo 26 novamente, que diz que um anjo do Senhor disse a Filipe. Lá no versículo 29, então o Espírito disse a Filipe, ou seja, o Espírito Santo estava falando com ele, e estava guiando ele, e Filipe está ouvindo a direção de Deus. E o que eu quero também destacar é que, da mesma forma que esse Espírito falava com Filipe naquele momento, ele fala até hoje, meus irmãos. Não houve mudança, não é que agora, nessa época, o Espírito era tagarela, falava em todo momento para todos, e agora ele não fala mais. Ele fala da mesma forma. Da mesma forma que ele falou com Filipe, ele também fala com a gente. E qual que é o passo para sermos guiados pelo Espírito Santo, esse segundo passo? Ouvir. Ouvir a voz do Espírito. Agora, o que acontece muitas vezes, e que é uma pergunta, é por quê que nós não ouvimos a voz de Deus? Muitas vezes vivemos isso. A gente está, às vezes, numa situação, precisando tomar uma decisão, e a gente fala: nossa, eu não sei o que fazer. E a gente ora, e às vezes tem essa dificuldade de ouvir qual que é a orientação e qual que é o caminho que Deus está nos orientando. É exatamente o oposto, né? A gente não escuta, por quê? Porque tem muito barulho ao nosso redor, todos os dias. E, meus irmãos, para ouvirmos a voz e sermos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos de silêncio. Silêncio em que sentido? Porque a nossa mente faz muito barulho. A nossa mente se ocupa com coisas que não estão no propósito do Senhor muitas vezes. Coisas muitas vezes também dignas, mas que a gente dá mais atenção.
Alguns exemplos de coisas que ocupam a nossa mente, as redes sociais, fazem barulho, a gente ocupa a nossa mente com aquilo. Aquilo lá está para passar o tempo e a gente deixa de escutar a voz do Espírito e começa a ocupar a nossa mente com aquilo. Amizades, coisas que a gente gosta também, passear, sair, comer um lanche, e às vezes a gente está deixando de ouvir o Espírito Santo, deixando de entrar na presença do Espírito Santo para receber um direcionamento e priorizando essas coisas. O próprio trabalho. O trabalho faz barulho, né? A nossa mente fica assim, nossa, agora eu tenho que fazer aquilo, e agora eu tenho que ir para lá, eu tenho que correr aqui, e agora está acontecendo aquilo ali. Isso faz muito barulho na nossa cabeça. A correria do dia a dia, o trânsito, a gente está no trânsito, e nossa, agora eu tenho que virar para cá, e a voz do Espírito vai ficando em segundo plano. Então, como ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo? A gente precisa de silêncio, e meditarmos nele. Um terceiro passo que a gente pode aprender com esse texto, olha o que diz lá no versículo 26 e 27, né? Vou ler mais uma vez o versículo 26, que diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Versículo 27, Filipe partiu. Meus irmãos, o terceiro passo que eu quero destacar aqui para a gente ser guiado pelo Espírito Santo é obedecer de imediato. Filipe não retrucou, falou, nossa, mas eu estava pensando em ir para cá. Não, o Espírito Santo fala com ele e ele obedece de imediato. Filipe partiu, ele ouviu a voz do Senhor, então ele deu o silêncio, entrou em contato com o Espírito Santo falou com ele, o anjo chegou diante dele, falou e ele obedeceu. Então o terceiro passo para a gente ser guiado pelo Espírito Santo no nosso dia a dia é obedeça de imediato. Como que a gente pode obedecer então? Como que Deus tem falado conosco no dia a dia, do Espírito Santo tem falado? E eu quero falar uma coisa aqui, um exemplo que acontece, que é todos os domingos. Tem aqui na igreja a palavra de Deus, o Espírito se manifesta através da palavra e traz para nós uma mensagem. E quando que você tem obedecido? Quando que você tem colocado em prática? Um exemplo, temas de pregações que são tratados aqui, o perdão. E você tem escutado aquela mensagem, o Espírito tem falado com você, nossa, é mesmo, eu tenho que perdoar. Mas você tem colocado em prática? Na semana passada, também no culto da esperança, eu falei um pouco sobre gratidão. Acredito que alguns devem ter entendido, nossa, eu tenho que ser grato. Mas você obedeceu. O Espírito Santo fala com a gente e a gente obedece. Então, o terceiro passo para a gente ser guiado pelo Espírito Santo é obedecer de imediato. Deus valoriza isso. Felipe, ele corre, ele partiu e depois, quando ele encontra o homem na carruagem, o Espírito chega diante dele e fala, vá até a carruagem. Felipe não espera. Ele fala, não, tá bom, eu vou. Ele corre até a carruagem e sobe na carruagem. Ele obedece de imediato. E esse é um desafio. A obediência inteira, sem mudar a ordem, sem desviar para ficar confortável. A obediência imediata, sem postergar, sem esperar. Não, peraí, deixa eu só terminar isso aqui primeiro e eu já obedeço. Não. E uma obediência interna, que vem do coração. Uma obediência que vem do entendimento verdadeiro de que aquela ordem é importante. Um quarto passo que a gente vai destacar nesse texto, para sermos guiados pelo Espírito Santo, é conhecermos a palavra de Deus. Olha o que vai dizer aí no versículo 31. O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? Só essa parte aqui. O destaque aqui é que esse etíope, ele queria entender, ele precisava que alguém explicasse a palavra para ele. Ele estava lendo as Escrituras e precisava que alguém detalhasse, explicasse, ele aponta uma dúvida, né? E a pergunta que eu quero fazer para você: você conhece a palavra de Deus? Se alguém um dia chegar diante de você,
rapaz, eu estou lendo isso aqui, eu não estou entendendo, você me explica? Você conhece? O quarto passo é esse: conhecer a palavra de Deus. E Filipe, nesse texto, ele começa a expor aquele texto que ele estava lendo, e também vai para outros textos para contextualizar, explicar, ou seja, ele tinha domínio da palavra de Deus. Muitas vezes, quando alguém pergunta aí na rua, você vai a alguma igreja e fala, não, eu sou evangélico, mas você não conhece o evangelho muitas vezes. Muitas vezes eu tenho, às vezes, patino alguma coisa, e a gente tem que estar continuamente estudando, meditando no evangelho. Para sermos guiados pelo Espírito, nós precisamos ter domínio das Escrituras. Se alguém perguntar para você hoje, qual que é a boa notícia do Evangelho? Você sabe expor, explicar? Aí você pode me perguntar, por que eu preciso conhecer a palavra para ouvir o Espírito Santo e ser guiado? Meus irmãos, é simples. Porque foi o próprio Espírito que inspirou. O próprio Espírito Santo inspirou para que esse texto, a palavra fosse escrita. E é aqui, nas Escrituras, que a gente conhece o tom de voz de Deus. A gente conhece quando ouvir. Somente conhecendo as Escrituras, a gente vai poder identificar a voz de Deus. E saber que realmente é Ele, não muitas vezes acontece a confusão do nosso coração, os nossos intuitos, os nossos desejos, falando, nossa, vai para cá. Às vezes é você que está atendendo para aquilo. Como diferenciar? Conheça as Escrituras. Porque quando você conhece qual que é o propósito de Deus, Ele não vai te pedir nada fora desse propósito. Quando você conhece qual que é o centro da palavra, quando Ele te chamar, você vai entender, você vai reconhecer essa voz. Ele nunca vai te pedir nada fora dos planos dEle. E os planos dEle quais são? Estão nas Escrituras, meus irmãos. A gente precisa conhecer a palavra. Para a gente já finalizar aqui, é rapidinho. A pergunta que fica, por que, Tiago, então, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo no nosso dia a dia? Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Qual que é esse propósito? Ele quer que nós sejamos testemunhas dEle aqui na terra. Ele tem esse propósito. Ele tem um propósito que a gente espalhe a palavra dEle. A partir do momento que o Espírito Santo nos guia, Ele derrama dons sobre a nossa vida. E nós começamos a servir na casa do Senhor. Dons. E a gente começa a servir e trabalhar na obra com um único objetivo, que é proclamarmos o Evangelho. Aqui na casa do Senhor a gente serve como diáconos aqui, servindo na cozinha. Por quê? Porque a gente precisa manter essa estrutura aqui de pé e funcionando. Qual o objetivo? Proclamar a palavra do Senhor. Ele tem um propósito para as nossas vidas. A gente precisa ser guiado pelo Espírito para que a gente cumpra esse propósito. Meus irmãos, a mensagem precisa ser pregada para que mais pessoas creiam que Jesus Cristo é o Rei do Universo, Ele vai voltar e vai reinar sobre todas as coisas. Nós temos esse propósito. E a única forma de cumprirmos esse propósito é sermos guiados. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, é porque você deseja ser uma testemunha. Se você procura isso, é porque você tem que entender que o desejo no seu coração tem que ser de ser uma testemunha. E quando nós desejamos ser testemunha e espalhar o Evangelho, espalhar a palavra, a própria Bíblia vai nos prometer que Ele vai nos dar poder. E Ele vai nos guiar nessa missão. Nós não estamos sozinhos, Ele vai com a gente. Que esse seja o desejo do nosso coração, para que a gente cumpra o propósito dEle mesmo, aqui na terra, através das nossas vidas. Então, como ser guiado pelo Espírito Santo?
tendo o desejo de cumprir o seu propósito. E quando você ora, entrega essa vontade ao Senhor, fala: meu Deus, me ajude a cumprir o teu propósito, o que o Senhor planejou para a minha vida, Ele vai te guiar. No dia a dia as oportunidades vão aparecer e Ele vai te falar: olha aqui, está aqui o momento, e Ele vai te ajudar. Então, siga esses passos e seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, pela manhã, aqui na Tua casa, que podemos Te adorar e ouvir a Tua palavra, e entendermos que precisamos ser guiados pelo Senhor, com o único objetivo de cumprir o Seu propósito em nós. Convença o nosso coração, mude o nosso coração para que a gente entenda esse propósito, e abrace de fato esse propósito, e comece a agir. E assim, buscando esse propósito, a Tua palavra nos ensina que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, vai nos guiar. Que privilégio, meu Deus. Obrigado por tamanha honra, tamanha glória. Continue nos sustentando, meu Deus. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Vai ter agora a divisão